o estar profundo entre os russos de ter sido traído, de não ter ser reconhecido como grande potência. Eu lembro que um detalhe que nos Estados Unidos ninguém percebeu, Obama, na campanha contra o Romney em 2012, o Romney, num debate presidencial que estava desafiando o Obama durante a reeleição, disse: a nossa maior ameaça na política externa é a Rússia. E o Obama riu ao vivo na televisão e falou assim: a Rússia? A Rússia é uma potência regional, meu amigo. Nossa. Aquilo virou uma notícia muito grande na Rússia. Claro, assim, as pessoas falam: o cara tá rindo da gente. É uma afronta, né? É uma afronta. É realmente uma afronta. Então, assim, eu acho que isso, obviamente, foi utilizado pelo Vladimir Putin para dizer: ó, olha o que a gente se tornou, né? a gente virou um anão diplomático. Então, assim, esse passo de tentar de tentar ocupar a Ucrânia também ativou algo na população russa, no sentido de agora eles vão respeitar a gente de novo. E tudo indicava que ia ser um triunfo diplomático. Eu até hoje acho que se os russos tivessem prendido o Zelensky rapidamente, e há relatos que quase tentaram. Eu acho que hoje, vamos supor, o Zelensky preso na primeira semana da guerra, talvez hoje a situação seria outra e o Vladimir Putin entraria de fato na história como o cara que trouxe a Ucrânia de volta. Eu não sei se eu posso falar disso agora, a gente deixa para depois, mas me espanta também esse posicionamento. Eu entendo, mas o posicionamento do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, de não se envolver, de só dar armas. Por quê? Porque é o medo da bomba atômica mesmo. Porque facilmente o Ocidente, pelo que a gente está vendo da Rússia... Não se envolveu oficialmente, né? Então, mas... Forças especiais americanas, britânicas, francesas, alemãs estão lá. Mas se houvesse uma força em conjunto, derrotaria a Rússia muito facilmente. Porque com armas nucleares aí não dá, né? Não dá. Eu acho que o Putin daria essa resposta, com certeza, né? Se tivesse um ataque declarado. Eu acho que não dá para saber, porque a partir desse momento você está numa situação de destruição mútua. Então, eu acho que você nem quer chegar perto dessa situação. Putin quer entrar como um desses, né, um dos grandes líderes russos da história, principalmente de ter retomado a Rússia, essa grandeza. Ele quer entrar para a história como aquele que acabou com a mãe Rússia? Então, por isso que eu acho que não, mas quando envolve arma nuclear... Eu tô perguntando do lado do Ocidente. Eles devem ter avaliado e falado: cara, a gente pode dar... Eu posso ser muito sincero? O governo americano queria essa guerra. Queria essa guerra. O presidente Biden teve 3 chances de conversar diretamente, ele com Putin e o secretário de Estado Blinken com o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, 3 vezes entre dezembro e fevereiro. O governo Biden recusou as 3 vezes, sempre dizendo que não dava para confiar na Rússia, né? Por quê? Porque com essa guerra, o que o governo americano conseguiu? Primeiro, separou a Europa, em especial a Alemanha, da Rússia. Gás. E uma boa parte da dependência da Alemanha. Não só disso, mas a alta produtividade, melhor dizendo, a grande competitividade da economia alemã vinha do gás russo muito barato. Num grande projeto alemão, em especial da Angela Merkel, né, de fazer o quê? Mas da elite econômica e política alemã, não era uma postura contestada. Mas o quê? Assim. De uma grande esfera de prosperidade europeia, liderado pela Alemanha, em que a Rússia faria parte disso através do fornecimento de energia. Os americanos passaram o século XIX, o finalzinho do XIX e o século XX praticamente inteiros tentando evitar que a Europa deixasse de ser uma compradora de gás dos Estados Unidos, depois do Oriente Médio, para comprar da Rússia, para justamente ter sob controle isso. Quando começam a comprar a partir dos anos 80, ainda na União Soviética, os americanos não conseguiram mais bloquear isso, foi perdendo essa influência. Então, com essa guerra, o que os americanos conseguiram? Agora eles não dependem mais, eles se afastaram da Rússia.
Eles estão agora a voltar a ser dependentes da gente e do Oriente Médio, que ainda é uma zona de influência americana, na grande maioria. Segundo, joga a economia russa nessa guerra e nesse problema de médio e longo prazo que causa todos esses problemas que a gente já conversou aqui. Terceiro, a gente consegue unir esse Ocidente contra essas autarquias. Porque o que Xi Jinping e Putin diziam? O Ocidente é decadente, o Ocidente não tem vontade de lutar. O que eles fizeram em 2014 quando tomamos a Ucrânia? Nada. Então, a Crimeia sendo uma península ucraniana onde há uma base militar russa, tem uma relevância gigantesca. Mas que, de fato, em 2014 foi anexada, invadida, e naquele momento houve sanções ocidentais para inglês ver, mas não houve uma vontade da elite econômica europeia de realmente cortar os laços, como está acontecendo agora. E tem uma questão importante que é: quando a Rússia invadiu a Ucrânia, inicialmente, eu lembro daquela noite, a elite europeia não quis enfrentar a Rússia naquele momento. Então, obviamente tem grupos também que discordam entre si nos países, né? Então, eu acho que é sempre importante também lembrar, tem grupos que querem algo, tem outros grupos que querem outra coisa. Então, por exemplo, nos anos 80, houve a USAID, por exemplo, um grupo uma agência de desenvolvimento dos Estados Unidos, treinando agricultores na Nicarágua para adotarem certas técnicas, etc. E esses mesmos agricultores foram depois assassinados por grupos na Nicarágua que usavam armamentos da CIA. Ou seja, também há brigas dentro de governos e divergências internas. Eu ainda acho que o Putin ele hoje estaria numa situação melhor. Ele não foi provocado ao ponto de não poder não invadir. Isso realmente foi um projeto que existia há muito tempo. Eu acho que os Estados Unidos cometeram alguns erros, sobretudo, aliás, o Bush filho, que deu a entender que a Ucrânia poderia lá na frente entrar na OTAN. E a América foi a primeira a falar de jeito nenhum. Então, assim, não houve antes da guerra, isso inclusive, não havia um plano, um cronograma para trazer a Ucrânia para dentro. Então, eu acho que houve alguns erros de comunicação. Mas quando a Ucrânia foi invadida, eu conversei com alguns integrantes de ministérios diferentes de governos europeus que me disseram: cara, isso aqui não tem o que fazer. Vamos aceitar sanções contra a Rússia, não faz sentido, porque para que a gente... Aquilo aí já era, a Ucrânia já era. Inclusive, o governo alemão, isso não foi público, mas chegou a oferecer asilo ao Zelensky, dizendo: cara, você está fora. E aí o Zelensky começou a resistir, etc. E os russos não conseguiram... Não esperavam também. Não esperavam também. Então, assim, guerras sempre acontecem de formas inesperadas, né? Ou seja, a gente no início diz: olha, isso aqui provavelmente vai dar sim, vai dar assado. Em 1905, o Tsar Nicolas o II, ele enviou toda a frota do Báltico da Rússia para o Japão, para a guerra contra o Japão. E assim, havia certeza, todos os analistas militares diziam assim: a Rússia vai acabar com o Japão. O Japão nunca ganhou uma guerra contra uma potência ocidental. E a frota inteira russa chegou lá depois de 6 meses. E em um dia, os japoneses destruíram toda a frota russa do Báltico. Então, assim, a coisa mais difícil de se antecipar e prever são guerras, porque aí tem tantos detalhes: motivação das tropas, erros, assim, é como um jogo de futebol. Objetivo, se é claro ou não. Exato, o apoio da população, questão meteorológica, enfim, mil coisas. Espionagem. Os Estados Unidos dão um apoio, acho que o apoio mais importante que os Estados Unidos dão aos ucranianos é de inteligência. E aí eu acho que a defasagem tecnológica tem um papel fundamental. Os soldados russos falam por WhatsApp, então assim, é muito fácil detectar, e os russos perderam muitos generais porque
A inteligência americana diz para os ucranianos, ó, o cara tá ali e mandou um míssil e mata um general, que é um péssimo sinal, né? Né? Então, assim, mas você tá certo que o saldo até aqui tem sido positivo para os Estados Unidos, apesar de que, obviamente, também teve um custo econômico enorme de uma inflação elevada, o custo de energia, etc. Ou seja, eu acho que a gente, às vezes, precisa tomar cuidado de... A trajetória da guerra poderia ter sido completamente diferente. E o Putin chegar e ocupar toda a Ucrânia rapidamente em uma semana poderia ter sido um problema também para o presidente americano, né? De dizer, olha, isso aconteceu durante minha presidência, é uma grande derrota. Acabou meio que dando certo até aqui, mas a gente também não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. A minha leitura é que... Bom, primeiro que as forças armadas ucranianas vinham... A parte que existia ainda de profissional vinha sendo treinada pelos americanos e europeus faz tempo, e havia forças especiais americanas e britânicas na Ucrânia já desde o começo. E a estratégia foi... Desde 2014 ou depois só? Desde 2014. Desde 2014. Então eles já esperavam que... Já esperavam, e a estratégia foi essa. Deixa entrar. Ah, é? Deixa entrar para quê? Porque a hora que entra, você consegue estrangular, principalmente ir pegando... porque eles não estavam esperando que fosse ter essa resistência mesmo. E portanto, deixa entrar para você conseguir ir aos poucos realmente abatendo as principais unidades, principalmente as blindadas que avançaram. Chegaram em Kiev, até então, né, você está falando que tem vontade de ir para lá e tal. Os ucranianos mesmo mudaram, inclusive, como escreve a capital e como fala. Porque Kiev é uma... meus amigos ucranianos não pode falar Kiev. Eu falo, Kiev. Agora Kiev. Porque Kiev é essa história e essa narrativa russa. Nós somos ucranianos. Kiev. Isso. É K-Y-I-V e não K-I-E-V. Até isso. Olha só. Até isso, porque nacionalismo ucraniano cresceu demais. Claro. Então, os americanos estão lá desde o começo e continuam agora. E não só a inteligência, mas todo o sistema de, vamos dizer assim, administração da guerra. Porque guerra, de novo, Clausewitz, quando começa a guerra, o que ele chamou de a grande névoa da guerra, porque você não sabe tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Nesses 20 anos que os americanos estavam em guerra no Afeganistão e depois no Iraque, eles desenvolveram uma capacidade sistêmica de computação, de conseguir manejar e administrar dados em tempo real, e que isso faz uma diferença no campo de batalha gigantesco, como a expressão, né, lift the fog of war, ou seja, você consegue levantar essa neblina da guerra e enxergar tudo o que está acontecendo. É essa parte da chamada inteligência que tem conseguido realmente não só evitou a derrota, mas vem permitindo que os ucranianos retomassem o território que eles retomaram ali no fim do ano passado, né, principalmente Kherson no sul, e estão avançando. Eles estão aos poucos avançando, e aí volta aquilo lá que o Oliver falou. Soldadinho que está lá na frente, que foi convocado, que não é um soldado profissional, está acontecendo isso tudo em casa lá tal, e começa a sentir que está perdendo qual a vontade de lutar. A gente não sabe isso. Moral, por isso que eu falei, a moral pode chegar a um ponto em que realmente você perca isso e o exército russo pode deixar de funcionar como um exército, não responder mais à hierarquia. Isso pode. É um cenário mais provável? Ainda não acho. Mas dependendo do que pode acontecer, porque, de novo, Putin paranoico.